Assinale a sentença verdadeira. A projeção ortogonal de uma reta num plano é uma reta. Hã? Ah, e aí, o que tu acha dessa bela afirmação? Primeiro, entendeu ela? Então, essa parte de geometria eu não tive muitas aulas, porque meu professor, sei lá, o professor teve algum problema, daí ele não foi mais para a escola, só que a gente ficou meio sem essas aulas. Vamos entender o que são cada uma das palavras que está ali. Projeção. Projeção vem de projetor, né? Aquele negócio que projeta coisas na tela, na parede, né? Já deve ter ido numa igreja lá, os caras ficam projetando a musiquinha na parede, né? Uhum. Então, as figurinhas e tal. Então, a projeção é algo que vem de uma determinada fonte. A fonte, no caso, é essa reta. Ele está falando da projeção ortogonal de uma reta. Então, a reta está aqui num plano. O plano está aqui. A projeção ortogonal é a projeção que vem reto. Sacou? Uhum. A projeção é tipo uma sombra, então, né? Quando a gente projeta uma figura, por exemplo, a nossa sombra, agora eu tô vendo meu ventilador aí projetando uma sombra na parede. Essa é a projeção dele. Então, essa retinha tá projetando uma sombra aqui no plano. Que eu acho que tu vai concordar comigo que é tipo isso aqui, né? Concorda? Uhum. Muito bem, e aí? A primeira afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeira. Verdadeira. A projeção de uma reta no plano é uma reta. Viu como faz sentido? Muito bem. Dois planos que têm uma reta comum são planos secantes. Pô, boa pergunta. Eu não sei, para falar a verdade, essa. Não sei qual é a definição de um plano secante. Eu sei que secante tem a ver com interseção, mas eu não sei te dizer se isso é verdade, tá? Deixa. Eu vou ter que ver lá na conversa da tua mãe lá, porque a teoria provavelmente está escrito isso. Não tô afim de procurar no Google isso, não. Postulados. Então, teu professor não passou essa matéria, é isso? É, Que merda, hein? eu tive isso em em algumas matérias. Doideira. E onda. Ó, aqui nós temos dois planos secantes, tá? Quer dizer, esses dois planos juntos são chamados de planos secantes, porque planos secantes ocorrem quando eles se interceptam numa reta. Tá vendo que ali tem os dois planinhos se intercepcionando e justamente no lugar onde os dois se encontram é uma reta? Sim. Faz sentido, né? Que o negócio aqui é plano, o outro também é plano, eles se encontram e formam uma reta. Poderia não ser o caso, né? Lá naquela folha do teu livrinho, pode abrir aí na página 46, minha irmã. Vai ter vários negocinhos de situações onde planos podem ter uma relação com o outro, né? Eu posso até colar aqui para você. Ó, planos coincidentes. Aqui nessa figura tem dois planos. Só que como eles estão em cima um do outro, nem dá para ver. Hum. Por isso que é coincidente, tá um em cima do outro. Planos paralelos distintos são planos que eles têm a mesma inclinação. Tipo andar de prédio, né? São retinho do mesmo jeito. Só que não estão no mesmo lugar. É. São planos, mas são paralelos. E aqui os outros planos que se coincidem, né? São planos secantes. Beleza? Então, sempre que planos se coincidem dessa forma, eles são chamados de planos secantes. Muito bem. Vamos continuar com as perguntas. Só que tem um probleminha. Eu preciso ir no banheiro. Estou dando Tá aula bom. faz umas horinhas já. Tenta responder essas outras C, D e E e me traz alguma explicação sobre elas. Tá tudo nessa página 46, por ali, tá bom? Tá Falta menos bom. de 3 minutos.
Voltei. E aí, minha amiga? Pensou um pouco sobre a C, D e E, que tu achas dela? Qual foi a conclusão? Eu tô pensando, mas tô bem perdida, na verdade. Sempre que tu tem umas perguntas estranhas como essa, bom tu fazer um desenho, tipo eu fiz na primeira. Se duas retas são ortogonais, tu sabe o que são retas ortogonais ou não? Não. Não sabe? Uh-uh. Então complicou para esse assunto, hein? Ortogonalidade é a primeira coisa que você tem que saber aqui. A gente aprende isso lá no oitavo ano, quando a gente está vendo triângulo retângulo para fazer o teorema de Pitágoras. Duas retas ortogonais são retas que formam 90 graus entre elas. Ah, tá. Então, ser ortogonal é ter esse ângulozinho de 90 graus aqui, ó. Pronto. Esses dois segmentinhos são ortogonais. O eixo X e o eixo Y são eixos ortogonais, por exemplo. Assim que a gente chama eles. Se duas retas são ortogonais, então existe um único plano por uma delas, que é perpendicular à outra. Hã? Que português mais estranho, né? Então existe um único plano por uma delas, tá bom. A gente poderia passar um plano tipo vindo da nossa visão assim, cortando a tela no meio, tá ligado? Seria um plano ortogonal, por exemplo. Dá para representar ele mais ou menos assim, ó. Tá entendendo assim mais ou menos o plano aqui cortando? Sim. Tá 3D isso aí. Veja isso em 3D, tá bom? Agora existe um único plano por uma delas que é perpendicular à outra. É, né? Porque só esse plano aqui vai ter 90 graus. Não. Que a gente chama de plano Z, né? Esse aqui pode ser, por exemplo, o eixo Y, aqui é o eixo X e aqui é o eixo Z, né? Por isso que a gente tem, né, a gente fala que a gente vive em 3 dimensões, né? X, Y, Z. Cada dimensão é perpendicular à outra. Né? Ou tu sobe ou tu desce, ou tu vai para a esquerda ou tu vai para a direita, ou tu vai para frente ou tu vai para trás. Não tem mais uma opção, né? São as 6 opções que tu tem, certo? Certo. Então por isso que só existe mais uma região, né, perpendicular, que é essa região que nós estamos aqui em relação à tela, né? Nós estamos em outra dimensão em relação à tela. Tá bom, foi papo de doido, mas eu acho que tu entendeu, né? Na prática deu para entender. Entendi. Se dois planos distintos são paralelos, já mostrei para você os planos paralelos lá, tipo os andares de um prédio. Sim. Então toda reta de um é paralela a qualquer reta do outro. Não, isso não é verdade. É. Por quê? Porque, por exemplo, eu poderia fazer um outro plano. Vamos fazer dois planos paralelos aqui. Eu vou até pegar daquela figurinha que tu me enviaste. Na verdade, tua mãe me enviaste. Vou te mostrar que não é verdade. Ó, esses dois planos aqui são paralelos, se liga. Eu posso fazer uma reta assim aqui e outra reta assim aqui. Para que retas sejam paralelas, elas precisam ter a mesma inclinação. Tipo, essas duas aqui são paralelas. Ok? Uhum. Essas duas também. Elas têm a mesma inclinação. Os planos aqui são paralelos, só que as duas retas têm inclinações completamente distintas. Então, aquela afirmação é falsa, tá? Porque não é porque dois planos são paralelos que todas as retas também vão ser. Ok? Tá. Faz sentido quando a gente desenha, né? Faz. Se uma reta é perpendicular a duas retas distintas de um plano, daí essa aqui tu vai fazer, entendeu? Tu pega o desenho de um plano, desenha duas retas. É desenho que tá pedindo aqui e vê se bate. Tá? Faz o desenho aí do que tá rolando, me manda uma foto para ver se teu desenho faz sentido e a gente pode concluir junto. Tá Vou até bom. dar um zoom aqui para tu ver as ideias que eu tive. Tudo que eu fiz se baseou em desenho, percebeu? Uhum. Não tem como resolver problema de geometria sem desenho. Esse é o lado bom. Pelo menos é fácil de abstrair. Diferente de uma função, né? Como é que tu vai abstrair uma função? Não tem como.
Então, eu tô fazendo tipo, o negócio do ângulo de 90 graus. E isso, perpendicular, 90 graus, perfeito. Aí, não tô conseguindo fazer o resto. As retas distintas. Tá. Tu tem um plano, já desenhou o plano? Tu tem que desenhar um plano e desenhar duas retas nesse plano. Começa fazendo isso. Desenha um planinho, desenha duas retas. Tipo os da figura ali. Tá. Eu coloquei o plano, tipo, no. Parecido com esse que tá aqui. Tá, aí você desenhou duas retas distintas nele, tipo, que nem eu fiz agora. Duas retas distintas no mesmo plano, tá vendo? Isso. Aí tu vai ter uma terceira reta que ele tá mandando aqui, que é perpendicular a essas duas. Tipo essa R aqui, ela é perpendicular. Porque ela faz 90 graus aqui, ó. 90 graus com essa reta, 90 graus com essa outra reta. Certo. Porque ela tá em outra dimensão, meu. Né? Ela tá no eixo Y enquanto o plano tá 90 graus ali. Então ela é perpendicular ao plano. É que nem a gente tá vendo nessa figura, né? Essa figura já deixou claro. Só de olhar, tu nota que se a reta é perpendicular às duas outras retas que tu desenhou no plano, é porque na realidade essa reta é perpendicular ao plano, ok? É. Então é isso. Tá. Entendi. Então, é que nem tu. Se tu fica em pé no chão, tu é perpendicular ao chão, certo? Por isso que a gente fala, fica reto quando a gente quer medir a altura de alguém. Pra tu ficar perpendicular ao chão. Agora, eu tô vendo um monte de faixinhas no piso aqui na minha casa. Eu sou perpendicular, quando eu fico em pé, a todas essas faixinhas, independente da inclinação delas. Porque eu tô numa dimensão, elas estão em outra. Certo? Certo. Ser perpendicular é isso. Muito bem. Problema teórico. Que só vai dar para fazer desenhando. Então dá uma lida aí e quando tu terminar de ler, me fala. Tem que desenhar, né? Falou, considere um plano, desenha o plano. Tá. Eu comecei a ler e desenhar, só que
eu terminei de ler, eu não desenhei mais nada, assim. Não tinha mais o que desenhar. Era só o que estava no enunciado. É, sim. Aqui está o ponto. Tem um plano, tem um ponto. Esse é o ponto P. Aqui embaixo é o plano alfa. E agora a gente vai fazer a projeção. Esse aqui no plano. Ok? Uhum. Esse ponto está a 90 graus com o plano. Alguma dúvida? Não. Não, na verdade não é o ponto que está a 90 graus com o plano, né? É a reta que une aqui o ponto e o plano. Ela é 90 graus. Foi o que o enunciado falou. Uma reta perpendicular a alfa. Essa reta pontilhada que eu fiz. No caso de uma figura F do espaço, é um alienígena, a projeção ortogonal de F sobre alfa é definida pelo conjunto das projeções ortogonais de seus pontos. É, tipo assim, né? Digamos que a gente tivesse uma esfera, coisa 3D esférica, Tá. ok? A projeção desse bicho aqui não seria uma esfera, até porque é uma projeção, seria uma sombra. A sombra de uma circunferência, concorda comigo? Uhum. Então acho que é mais ou menos disso que ele está falando, tá? Tá falando, ele não está dizendo qual figura é, né? Ele falou uma figura do espaço. Sim. Eu supus uma esfera, pode ser uma outra coisa aí. Não sei do que ele está tratando, se ele está tratando de forma genérica. Vamos ver as opções. A projeção ortogonal de um segmento de reta pode resultar numa semi-reta. Ou seja, que é uma reta ou que é uma semi-reta, né? Qual que é a diferença das duas? A diferença é que uma reta é algo infinito. Claro que tu fala assim, uma reta aqui, tu nunca vai ver um desenho infinito na tua frente. Mas a gente tem que considerar que a reta é infinita, tá bom? Tá bom. O que eu desenhei aqui em preto, por exemplo, são segmentos de reta. São pedacinhos bem definidos. E uma semi-reta é uma reta, de modo geral, uma semi-reta é uma reta que é infinita só para um lado. Por exemplo, uma forma de representar uma semi-reta é assim, ó. E daí eu digo que ela é infinita com esses três pontinhos. Então ela vai infinitamente para a esquerda, mas ela para aqui, tá vendo? Daí ele está me perguntando, a projeção de uma reta pode dar uma semi-reta? Daí eu poderia fazer o seguinte desenho. Uma reta é um negócio infinito. Tá aí, um negócio infinito. A hora que eu vou projetar isto no plano, vai ficar uma reta infinita ou vai ficar uma reta semi-infinita, uma semi-reta? Semi-reta. Errado. Porque o plano também é infinito. Então tu está projetando uma coisa infinita em outra coisa infinita. Tua resposta, tua sombra também é infinita. Então também é um segmento. Não, é uma reta. A projeção da reta também é uma reta. Tá. Na verdade, foi o que a gente já afirmou lá no problema 1, lembra? Fiz o desenho da reta em cima, o plano embaixo, fiz a sombra rosa. Tá. Sacou? Então a sombra de uma coisa infinita numa coisa infinita também é infinita. Tá errado, então. A projeção ortogonal de uma reta sempre resulta numa reta. Não. Consegue me dar um contra-exemplo disso? Não. Você tem um aqui na sua frente. A reta pontilhada é uma reta, mas ela está projetando só um pontinho aqui. Ah, Então por isso que está errado, entendeu? tá bom.
A projeção ortogonal de uma parábola pode resultar num segmento de reta. E aí, tu sabe o que é uma parábola? Não lembro. Ah, meu, tá complicado pra essa prova, hein? Acho que não adianta a gente ficar fazendo exercício assim se tu não sabe, tá? Tem que me trazer dúvidas, senão vai dar em nada, assim. A gente vai ficar falando e tal. No Então, outro lá mas tu conseguia fazer mais as coisas. essa essa frente toda eu praticamente não tive, então às vezes eu não sei mesmo. Não, eu sei que você não sabe. Só que, tipo, não vai adiantar eu falar as respostas se tu não souber o mínimo. Tem que saber pelo menos o que significa os nomes, as figuras mais básicas. Senão tu não vai decorar tudo, né? Porque quando a gente vai fazer uma conta de vezes, por exemplo, supõe-se que a pessoa sabe os números e tal, a tabuada. O senhor nem fala isso, só explica a lógica ali da conta de vezes. Sim, Aqui é a mesma coisa, quando a gente vai fazer uma continha de geometria, né? Ainda mais essa geometria de terceiro ano. Tá no terceiro ano, né? segundo. É, se supõe-se que sabe essas coisas mais básicas. E parábola, por exemplo, é uma coisa que a gente vê no oitavo ano. Bem, vamos tentar pegar um outro assunto aí. Pariu, quem tá fazendo obra essas horas. Vou pegar aqui o próximo. Pô, mas é tudo teórico isso aqui também, tá louco? Não teve nenhum exercício que tu tentou fazer e não conseguiu, algo assim? Não, Você não tentou nenhum, então. não. Vou começar a tentar esse aqui. Talvez com uma régua e a ideia de teorema de Pitágoras você consiga fazer uma continha. O teorema de Pitágoras, não sei se você lembra, mas eu vou escrever aqui, tá? Tá. Quando tu tem um triângulo retângulo, então tu vai ter que desenhar triângulos ali, essa é a dica. A hipotenusa ao quadrado, hipotenusa é o maior lado, né? É igual a soma dos quadrados dos catetos. Aí agora ele quer que tu une uns pontinhos ali, ele te deu o tamanho de outros ladinhos. Acho que isso aí pode te ajudar a resolver o que tá pedindo. Ele quer distanciar D. Vou até desenhar a D pra ti aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Beleza? Dá pra ver que tem meio que um triângulo aí, né? Sim. Pode crer. Dá uma pensadinha, se não sair eu faço.
Quando que é a tua prova desse assunto mesmo, Ayana? Eu preciso olhar aqui. Hum, É no final desse mês. Ah, bom. Pensei que fosse uma coisa urgente. Você tem tempo ainda. Tá. Eu coloquei a AD ao quadrado. Aí eu coloquei AB ao quadrado mais BC ao quadrado mais CD ao quadrado. Pra quê? Na verdade, o CD eu não sei por quê. Que tu tem que usar o teorema de Pitágoras, né? Isso que tu tá fazendo aí não é o teorema de Pitágoras. Ah, A questão é, eu não queria fazer esse desenho, né? Mas a gente tem um triângulo aqui que é meio um triângulo tridimensional, né? E perceba uma coisa, né? A sombra dele é a hipotenusa do triângulo que tá aqui no plano, né? Tá vendo? tá. Então, com isso, você pode encontrar uma informação prévia para poder fazer o teorema de Pitágoras, onde o AD é a hipotenusa. Mas tu tem que tomar cuidado, porque a hipotenusa é o que fica sozinho do lado igual. Só o maior lado fica aqui sozinho. Os que não são o maior lado se somam aqui do outro lado. Igual. Por exemplo, no triângulo que está no plano, o triângulo BCD, a hipotenusa é o pontilhado. Porque o pontilhado ali é o maior lado. Ok? Tá. Eu tô bem perdida para fazer, na verdade. Essa é fácil. Essa aí é teorema de Pitágoras, é triângulozinho. Então, eu fiz do jeito que eu falei, mas desse outro jeito eu não tô sabendo fazer, não. É que o teu jeito que tu fez estava errado, né? Sim. Então, esse é o problema. Tá, a gente quer essa reta cinza. Como é que a gente vai fazer? Ela é a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Então, se ela é a hipotenusa desse triângulo, a gente quer saber qual. A gente precisa saber, então, qual é o tamanho desse lado aqui, o AB, que ele falou que é 2, e quanto mede o pontilhado. Como é que eu vou encontrar quanto mede o pontilhado?
Pontilhado também é hipotenusa, só que do triângulo que está no plano. Onde o CD mede 3 e o BC aqui mede 4. Aqui atrás mede 4, ok? Alguma dúvida? Não. Então agora tu vai fazer o teorema de Pitágoras para encontrar quanto mede a hipotenusa. O teorema de Pitágoras está aqui. Tu quer saber a hipotenusa, tu quer saber esse cara aqui. Tu ver essa conta para descobrir esse valor, vai ter que usar esses números nos lugares respectivos, certo? Sim. Então, foco em encontrar o pontilhado primeiro. Fazendo isso que eu falei. Deu 22. Ó, 22. Oi? Não dá 22. Meu Deus. Mas eu tenho que fazer o A, no caso, seria 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado? Isso. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso aí. Ah, pois é. Deu 25. A hipotenusa ao quadrado deu 25. Certo, agora sim. É. Só que a gente não quer saber a hipotenusa ao quadrado, a gente quer saber a hipotenusa. Bem, qual número ao quadrado dá 25, então? 5. 5. Então a hipotenusa é 5, isso aí. Então acabamos de descobrir que o pontilhado aqui é 5. Beleza. Então aqui embaixo mede 5, aqui embaixo mede 2. Agora a gente quer saber quanto mede aqui, esse cinza. Que desse triângulo tridimensional aqui é a hipotenusa. Tem que fazer outro teorema de Pitágoras. Agora, onde esse aqui que tu quer saber, né, o segmento AD, é a hipotenusa, tá bom? Tu quer descobrir o tamanho dele. O A e o B, que são os catetos, é o 2 e o 2, 5. 5. Isso aí. Deu 29. Hipotenusa ao quadrado deu 29, né? Isso. Então agora tu tem que fazer a raiz quadrada de 29.
Para fazer essa raiz quadrada, né? Tu vai ter que usar a calculadora, não tem jeito, tá? Ah, tá bom. Porque não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dá o que tu achou ali, né? É, por isso que. Que era 29, não tem nenhum. 5 vezes 5 dá 25. E 6 vezes 6 dá 36. Então tem que ser alguma coisa entre 5 e 6. Fica tipo. Provavelmente vai ser um 5,5, assim. Uma coisa perto de 5,5 na hora que tu jogar na calculadora. Tem Tá, calculadora? tenho. Então, faz aí. Escreve 29 e aperta a raiz quadrada. Deu. Ai, meu Deus, calma. Deu 5,38. Isso. Tá bom. Então o tamanho aqui tu encontrou, ó. 5,38. A gente só consegue encontrar essas coisas com desenhos, mas é isso aí. Então deixa eu pegar aqui. Próxima. Próxima. Não tem desenho no teu livro. Então tu vai ter que desenhar. Baseado nessas coisas que a gente tá vendo hoje, hein? Ponto A pertence. É torcer para na prova ter todos os desenhos, né? Já ajuda bastante. Sim. Mas esse negócio de reta perpendicular ao plano, a gente já fez muitas hoje, né? Sim. Eu vou até te mandar já o que a gente já fez. Não salvei essas desgraças. Só que falta não ter salvo. Ah, não, tem uma pastinha só tua aqui. Esse final eu não entendi muito bem. Vamos ver. A coisa fala do. Aham, se a projeção ortogonal AB em R mede 5, a projeção da reta, então, nesse. A projeção do AB, que é um segmento de reta, numa outra reta é 5, tá? É a projeção numa reta. E o ponto B dista 6 centímetros de R. Pô, que desgraça de conta, hein? Aqui ficou difícil mesmo. O ponto A pertence à reta R, contida no plano alfa. Então tem um plano, tem uma reta, e nessa reta tem um ponto. Sim. A reta está contida nesse plano.
que ela tem um pontinho. Esse ponto se chama A. A reta se chama R e o plano se chama alfa. A reta S perpendicular a alfa intercepta o ponto P. Então, uma reta que intercepta. Certo? Sim, Aqui tu desenhou ou não? desenhei. Tá ótimo já. O ponto C pertence a S e dista 2. S deve ser uma reta também, já que está em negrito ali. E dista 2 raiz de 5 de B. Mas onde é o ponto B? A reta é. Não. A reta S perpendicular a alfa intercepta. Ah, burro. Fiz errado aqui. O ponto B é outro lugar. A reta S ela é perpendicular, ok, mas ela não passa em A, passa em B. É, eu fiz assim. Aí tá certo. Eu tava errado. Aqui tá o B. Dista 2,5 de B. O ponto C, né? Pertence a S e dista 2,5 de B. Então ele pode estar aqui o ponto C, ó. E essa distância, eu falei 2,5 porque eu sou maluco. 2 raiz de 5. Ok? Uhum. Se a projeção ortogonal de AB em R mede 5 centímetros, mas a reta R é essa vermelha, e a B faz parte da reta R. Então ele está dizendo que esse tamanhozinho AB aqui mede 5. E o ponto B dista 6 centímetros de R. Mas o B não fazia parte de R. Então, A reta S, não, a reta S é perpendicular a alfa, não é a reta. Ô, desgraça. Fiz errado. Ah, velho, que merda. Que droga, cara. Tá bom? Vou fazer isso. tá. Agora sim. O B. Ô, caramba. O B não faz parte da reta A. Ele só faz parte do plano alfa. Ah, tá bom. É o que está ali enunciado. Intercepta no ponto B. É um ponto do plano alfa. Então a distância é a 100 centímetros. A C é esse ponto, o C é esse ponto azul aqui. Ele quer saber essa distância. Certo? Ele falou que a distância AB. Opa. Ele falou que a distância AB, ou seja, a distância que eu vou desenhar agora aqui, ó, mede 5 centímetros, tá bom? Tá, Tá ali no enunciado. tá bom. Foi o que eu desenhei, né? Só que eu tinha desenhado o ponto B no lugar errado. Meu Deus, cara, que desgraça de conta. Mas no fim, é igual a conta que a gente estava fazendo antes. Porque virou de novo um triângulo, tá vendo? Sim, Então, a princípio, é só fazer o teorema de Pitágoras. Depois disso tudo aí, é só usar o laranja como hipotenusa e fazer o teorema de Pitágoras. com o 5 e o 6. 6, que 6? Tem 6 nenhum aí. E... Ah, é que tá escrito aqui. Com o 5 e com o 2 raiz de 5 aqui. Ah, tá bom. Isso.
A hipotenusa é o laranja. O A seria esse, por exemplo, e o B seria esse. Da continha, né? Da fórmula. Certo. A raiz quadrada do 5 também não dá exata, né? No primeiro momento, tu não vai fazer a raiz quadrada do 5, tu tem que elevar ao quadrado, né? Porque a hipotenusa ao quadrado é igual ao A ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado, mais B ao quadrado, né? Agora, se tu tá falando disso aqui, porque tu quer descobrir qual é essa resposta aqui, tá no caminho errado. Tá. Por quê? Porque a gente usa a regra de potência para fazer essa situação. Vamos lá. A hipotenusa aqui ao quadrado, que é o roxo. O roxo não, o laranja. É o 2 raiz de 5 ao quadrado, mais o 5 ao quadrado. Parte do 5 ao quadrado, eu sei que tu sabe. Mas essa parte azul aqui, olha só o que acontece. Como o 2 está multiplicando raiz de 5 e tem um 2 ao quadrado, né? Tem ao quadrado aqui elevado, né? Ele pode, esse elevado, pode ir em cima de todo mundo aqui. Do 2 e do raiz de 5. Aí tu vai lembrar de algum lugar aí na tua mente que quando tem o quadrado com a raiz, eles se cortam, lembra? Sim. Isso. Então vai ficar 4 vezes 5. Naquela parte ali. Então pode terminar a conta aí pra mim, por favor. Só escrever bonitinho aqui. Eu vou terminar essa pra ti, tá? Mas acho que você já pegou o jeito. X ao quadrado é igual a 4 vezes 5 mais 25. Então vai ficar 20 mais 25, 45. Qual que é a raiz quadrada de 45? A raiz quadrada de 45 deve ser um 6,7, algo assim. Tá bom? Próximo de 6. Na prática aqui, né, como ele quer uma resposta exata, é raiz quadrada de 45. Que fatorando, né, tem que fatorar para saber qual é a resposta, porque aqui tá tudo fatorado as coisas. Fatorar a gente também aprendeu faz tempo já. Divide, fica 15, divide, fica 5, divide, fica 1. 3 ao quadrado vezes 5. Então, x é igual a raiz de 3 ao quadrado vezes 5. O que está ao quadrado da raiz sai para fora, é uma regra. Puxa da memória aí. 3 raiz de 5. Beleza? Tá. Bastante coisa para puxar da memória, né? É. Veja que o problema não é bem a parte da geometria. Ali eu vi que tu entendeu o que é uma coisa ser perpendicular, paralela, esses conceitos. Que é um plano. Show. O problema está nessas coisas anteriores, né? É de Triângulos, teorema de Pitágoras, lembrar potência. essas coisas básicas. Das antigas. Pode crer. Então tá, dá uma boa olhada nos passos que eu fiz, tenta refazer, por favor, as contas que a gente fez, porque daí tu, tentando refazer sem olhar, tu vai pegar bem melhor o conteúdo, Sim. beleza? Tá bom. Então tá bom, logo que tiver pronto o vídeo eu te mando de novo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.